used to rule the world. She was wise when I came to her. Now in the morning I'm sleeping alone. See the street and I used to mourn. I used to rule the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen to the crowd machine. Now the old and condemned, lonely begin. Minute I hear the key, natural when close to me. I discovered to my cat, still standing. I both feel like sharp, feel like sand. I hear you shitty bells ringing, Roman cavalry tries singing. Be my mirror shore and cheat. My mission is food and feed. For some reason you can't explain it. I know Chef Peter will call my name. Never one I swear that was when I ruled the world. Nossa quinta-feira começando super animada aqui no programa Universo Mais, através da sua TV Cultura Paulista, para Araraquara, São Carlos, Matão e mais 15 cidades da região. E hoje o nosso programa está assim super animado. Eu recebo aqui, como vocês viram, os meninos do Acústico Federal e já eu vou bater um papo com eles, saber sobre a trajetória desse pessoal que traz um som muito bacana. Enfim, tem muito mais aqui hoje para vocês. Eu vou conversar com a arquiteta Patrícia Potenza sobre projetos comerciais. Nós iremos rever a participação do dermatologista Dr. Dário falando sobre quedas de cabelo. Bom, então eu convido vocês aí de casa para ficarem aqui juntinho de mim até o fim do programa, porque está demais. Vamos começar então? Bora lá? Roda! I hear you shitty bells swinging, Roman cavalry ties singing. Be my mirror shore and cheat. My mission is in food and feed. For some reason you can't explain it. I know some people will call my name. Never one asked word. That was when I ruled the world. Bom, e para a gente começar o programa de hoje, eu quero mandar um super beijo para todo mundo da equipe da New Look. Afinal, é uma equipe fantástica, são mais de 30 profissionais altamente qualificados. Eu digo que é o shopping da beleza. Tem estacionamento coberto, tem também lanchonete e, claro, tudo o que você precisa para ficar linda, os homens também para ficarem lindos dos pés à cabeça. E olha, o que era bom tá ficando ainda melhor. Estão reformando lá, pintando, tá lindíssimo o salão. Parabéns para a Cidinha, para o Antônio e toda a equipe da New Look. Meu beijo especial hoje, o Guto, que fez a minha maquiagem, a Sueli, que cuidou do meu cabelo, e também a Paulina, que fez a minha unha. E marque você também aí de casa, não perca tempo, cuide-se. Olha o telefone na tela para vocês, ligue, agende um horário. Que tal se transformar aí um corte novo, uma coloração nova, né? Repagine aí o visual. Então conte com a New Look para isso, porque eu assino embaixo, realmente todo mundo ali tem muito talento e com certeza você vai adorar. Bom, e como eu disse, né, na abertura do programa, eu vou conversar, na verdade eu já conversei, e vocês irão conferir o bate-papo que eu tive com a designer de interiores Patrícia Potenza, falando sobre a importância de um bom projeto comercial para sua loja, né? Um projeto de uma arquiteta para sua loja, o seu estabelecimento comercial. Pode soltar. E olha só que honra aqui do meu lado,
a decoradora, né, e design de ambientes também, podemos chamar assim? Pode a também. Patrícia Potenza, essa profissional super qualificada. Patrícia, eu te trouxe aqui hoje para a gente bater um papo e abordar esse assunto que é muito importante na hora que você pensa em abrir uma loja, um comércio. Tem vários itens a serem pensados, né? O local, o produto que você vai trabalhar e, claro, o projeto desse ambiente, porque a exposição do produto num lugar adequado faz toda a diferença, né? Faz. Às vezes, quando você pensa começando mais atrás, quando você pensa em montar um comércio, seja ele qual for, se você já é da área, alguma coisa você já tem em mente, desde, não, eu já sei mais ou menos como eu quero a vitrine, porque como chama mais atenção de cliente ou como não. Só que se você tá só mudando de endereço, vamos pensar assim, você tem uma ideia assim, você tem uma loja, você está mudando de endereço. Você já tem cliente naquele endereço. Para você começar num outro endereço, você também tem que se fazer mostrar. Mas você é mais conhecida no outro. Então, se você não fizer um trabalho de dentro para fora e de fora para dentro, literalmente ao mesmo tempo, você não vai conseguir o mesmo resultado do que no primeiro, por mais precário que ele para você hoje esteja. Exatamente. E eu acredito que a forma que você monta o seu comércio, isso implica em várias coisas. Se a pessoa se sente bem ali dentro. É uma repaginada geral, né? Exato. Tem lugares que parece que você se sente melhor, até fica a forma acolhedor. que a exposição você até de consome luz. mais. Exato. Parece que o produto tudo fica tem mais a ver. bonito. Tudo tem a ver. A iluminação principalmente. Se for uma loja de roupa ou indo de um segmento a outro. Você pensar em um segmento que seja de alimentação, tem que ter uma luz apropriada e uma cor nas paredes apropriada, porque tem cor que te estimula a comer. Tem cor que vai te deixar nervosa e você vai sair correndo de lá, assim como tem música que tem a ver com o ambiente. Se você for num mercado, horário de pico, eles colocam aquelas músicas super batida, aquela coisa que é pra você andar logo, compra logo e sai daqui, porque tem mais gente pra entrar. Porque eles querem que naquele pedacinho de tempo a coisa aconteça. Fazem promoções relâmpago, mas é para você já sair correndo. Você vai num horário, à noite, por exemplo, toca aquela música calma, aquele clima e tal. Porque é para você ficar ali andando no corredor por corredor. E aí vai te estimular a comprar mais, consumir mais. Num restaurante, uma luz mais quente, uma tonalidade de parede mais quente, com uma luz, com esse ambiente intimista. Mais... Amiga, você vai ficar ali, no papo e na cumilança eternamente, você não vai embora. Aí no caso do rodízio, tem que ser o contrário, não, né? O rodízio é outro esquema. Aí, por isso que cada estilo de comércio vai te obrigar a pensar de uma forma, porque cada um é um estilo. Exatamente. Você quer colocar uma coisa mais clássica, aí você vai desde o uniforme da funcionária até tudo. Você vai pensar como você vai servir, no que você vai servir essa água, como isso vai estar ambientado. Tem lugar que eu não preciso ter a copinha à mostra, eu posso ter a copinha guardada. Então eu vou pensar num ambiente para esconder essa copinha e você já vem com a bandeja lindinha para servir. Então tudo aí tem que pensar muito. Olha só, é bem complexo. A gente tem algumas imagens, mas antes de entrar nessas imagens, Paty, você falando, né? Eu quero até puxar uma outra questão que é o papel realmente da decoradora, porque muitas vezes a pessoa acha que a decoradora vai lá ver onde a almofada vai ficar boa, o vasinho, o abajur. É uma visão, né? Que ainda se tem. Exatamente, não, envolve todo um trabalho, na realidade, um estudo por trás. A gente acaba tendo eu vou te dar um exemplo, um arquiteto ele tem 1 ano de interiores. Uma decoradora, designer de interiores ou alguém que tenha feito, que nem eu fiz há muito tempo, o curso tinha outra nomenclatura, arquitetura de interiores. Todo mundo que trabalha com a parte de interiores, você tem 3 anos mais 1 ano de especialização em comércio.
Então, o teu foco é esse. Para eles, não estou dizendo que eles tenham menos ou mais, o comparativo é outro. Eu tenho o conhecimento que eles também tiveram, mas de uma forma talvez mais superficial, e eles têm uma parte que eu nem cheguei quase a ter. Eu consigo trabalhar muito bem a parte deles, porque eu trabalho com isso há muito tempo. Mas é vivência. Certo. Você vai agregando, você vai chegando na obra cada vez antes, então você vai acabando entrando em etapas que normalmente seriam eles a fazer. Mas o que eu percebo é assim, se você pensar que o decorador vai ficar só no vasinho, ele vai chegar no final. Se ele chegar no final, se tinha coisa para socorrer você, já não dá mais tempo. Aí eu falo que eu só fico apagando incêndio. Por exemplo, você falar assim, como um exemplo, eu tenho um móvel que eu herdei de alguém da família e eu quero muito colocar. Mas ele depende ou de um específico, um lugar específico. Você vai ver a medida desse móvel. Ou quero deixar ele de uma forma que ele vai ter destaque. Não é simplesmente colocar ele lá como mais uma pecinha e boa, porque daqui a pouco ele não tem mais nenhum destaque, sendo assim. Então, se você quiser isso, a gente tem que pensar. Se precisa ter tomada, se vai ter que ter uma iluminação específica, se você vai ter que ter um preparativo para ele, sei lá, uma parede de espelho, porque você vai colocar uma cômoda antiga. Tudo isso envolve isso. Mas se você começa antes, você consegue já pensar em tudo que vai envolver esse lugar. Não só pensando no móvel antigo, vamos dizer assim, você quer uma cozinha, para ser o mais básico. Eu quero uma cozinha. A minha antiga casa não tinha uma lava-louça. E essa cozinha vai ter uma lava-louça. Se você não fechou no seu contrato com o arquiteto um projeto de acompanhamento para ele te ajudando nessa parte, você vai ficar na mão de quem vai fazer armário. É uma pessoa que em alguns casos pode ter alguma deficiência, em outros casos vai te ajudar, mas você vai ficar na mão. E eu acho que não é o fato. Eu acho que o que você precisaria, ela tá segura. Ter toda a liberdade de criar e brincar Mudei de ideia. Com todos os ambientes da não sua vai casa. repercutir em erro, assim, eu fiz e agora eu tenho que casar com isso. Não. Porque tem muita gente que brinca que fala assim, na terceira casa que a gente acerta. Eu acho que se você tivesse um bom arquiteto, uma boa decoradora na primeira casa, você não ia ter que ficar tentando até chegar na terceira. É verdade, é verdade. Por conta dessa brincadeira, você vai acertando, vai chegar num acordo, a casa vai ficar do jeito que você quer e não, e essa vai, a próxima acerta. E não é assim, eu acho que eu tô brincando com sonho, então eu tenho que acertar. É onde eu imagino que eu tenha que ser mais fiel, eu tô brincando com sonho. Sério, e né? outra, tem muito dinheiro envolvido, tem o seu sonho e aquela poupança que você fez para que isso aconteça, então tem que ajustar tudo, literalmente. Ai, que gostoso. Paty, peguei algumas fotos no seu Facebook de projetos seu e eu quero que você comente cada um deles. Ali, pode soltar pra gente, por favor. Aqui é uma loja, vou te dizer que era uma garagem. Tá brincando? Era uma garagem. A gente emendou um pedaço da sala da casa da pessoa, mais a garagem, mais um corredor que dava no tanque. Olha, e virou tudo isso. E virou tudo isso. Quem viu antes não imagina o depois. Olha só, ficou então, muito legal. A gente aproveitou peças antigas, ó. Legal. Armário, eu tirei o fundo e as portas e transformei ele em arara. A mesa antiga, você vai ver que tem umas misturinhas legais aí. Legal. E alguns detalhes, por exemplo, a exposição das araras tem que estar na altura dos olhos, né? Tem. Se ficar muito alta, cansa a mão da pessoa ali olhando. E aí você vai também, nesse caso, foi pensado em peças baixas embaixo, então te dá possibilidades de longo, curtinho, você vai modificando, todas elas com roda, então dependendo do que você tiver de coleção. Porque a gente tem que pensar nisso, a loja não é para uma coleção, ela tem as estações do ano, ela tem às vezes você quer fazer vamos fazer um bazar, então nesse bazar vai misturar tudo, então isso tudo tem que estar podendo receber isso, então é onde a gente faz as peças móveis para poder ajustar. Muito bem, temos mais imagens? Lá, a peça do fundo é um armário, aqui é o meu projeto, tá? Então, se você me contratou, eu vou te mostrar como vai ficar a sua loja a partir dessa imagem.
você vai visualizar o espaço, fala assim, não, ó, eu quero que mude isso, Posso te dizer que, assim, a maioria das pessoas fala assim, nossa, fica muito igual o real. Fica, porque eu já vi projeto da Paty, já vi depois quem entra na concretizado. loja fala assim, nossa, não que eu exatamente tenha aquilo. toda a biblioteca que eu coloquei ali dentro, mas muito próximo, até os tecidos. Às vezes eu ponho como uma sugestão e a cliente se apaixona. Aí a gente tem que sair da casa. Tem que correr atrás e tem que achar. Tem que achar. Muito legal. Esse pedaço seria uma parte da sala. Aí já é um Aqui salão é um salão de beleza, mas é um salão de beleza que era uma loja assim, em outro segmento. Eu aproveitei o espaço, era uma loja de móveis. A gente dividiu a loja, pegou um pedacinho desse bloco todo de construção. Nesse espaço eu consegui colocar lavatório, fazendo assim um milagre em um mês. Essa obra eu posso te dizer que eu dou parabéns pra mim, porque em um mês eu fiz a transformação. Que maravilha, Foi demais. Paty. Na parte de cima eu coloquei um banheiro O salão com banheira. tem que ser um lugar bem iluminado, né? Tem. Aí, outra iluminação específica. Porque não adianta você colocar só uma luz branca, porque ela modifica tudo que você vê com uma luz branca, que a gente chama de lâmpada fria, ela modifica a tonalidade. Se você vai trabalhar com uma maquiagem, com pigmento, com cor de roupa, você tem que ter os dois tons, porque é onde dá o equilíbrio. Quando você estiver no seu banheiro, pensando agora você lá na sua casa, você vai estar lá no seu banheirinho, aí você vai fazer uma maquiagem rapidinha para sair à noite. Tenha sempre uma luz branca, que a gente chama de branco quente, em cima da pia, ou pendente, ou o que for, branco quente, e a lâmpada fria no teto. Você vai ver que dica, você hein? nunca vai errar. Para combinação de cor, para cor de esmalte, para você compor as cores, porque o vermelho fica mais alaranjado ou não, e você vai sair achando que tá abalando e não. Olha, você fez uma só, bagunça. gente. Tem a ver, muito a ver. São muitos e muitos detalhes. São. Tem mais imagens, coloca aí. Então, Aí a parte do salão, onde eu consegui adaptar os lavatórios, num espaço onde nem pia não móveis tinha. já tinham ali da loja de Esses móveis foi outra surpresa. Isso fazia, como eu falei, era uma loja de móveis. Essa bancada com os armários aéreos eram de um showroom que era uma cozinha. Olha, Aquilo Paty, tudo você, era cozinha. Ó, o garrafeiro arteira. virou porta-toalha. Olha lá. E aí virou. Olha lá. E ficou perfeito. Ninguém disse. Todo mundo pensa que foi feito para isso. Fantástico. Aí queria-se um espaço para o dia das noivas, então fez um espaço em cima. Aqui é uma clínica de psicologia, uma clínica bem específica, ela trabalha um tipo de interação com um paciente diferente, então dentro da mesma sala ela tem que ter espaços diferentes para cada um aplicar um tipo de terapia. Foi também um desafio porque o espaço muito pequeno. Aí você tem que fazer caber assim tudo dentro de um espacinho sem perder um pouquinho o charme, ninguém ficar se batendo. Sim. A coisa acaba que flui, né? Mesmo o trabalho dela acaba milagrosa, que hein, Paty? Multiplicação dos espaços, com certeza. Ó, ela atende do lado de cá, tem uma terapia diferente ali e depois atrás disso ainda tem outro tratamento. É bem legal. Fantástico. Uma recepção. Aí a recepção, isso. Aí a gente vai pensar em tudo, se vai ter televisão nesse lugar, se vai ter computador nesse lugar. Então, se o prédio não tem isso, você vai ter que pedir toda a adaptação. Envolve um monte de coisa, câmera, tudo. Ou, às vezes, nesse caso aqui, como é uma psicóloga, ela pode querer atender depois do horário, aí a recepcionista já foi, ela da sala dela tem que ter visão da porta, acesso aos interfones, então é uma coisa assim, tem meio que uma logística ali dentro, não é uma coisa assim. São detalhes que a gente não consegue tem que pensar em sozinho. Eu fiz um atendimento, numa obra assim, eu fiquei 2h30 só marcando tomada. Aí o eletricista, no final da conversa, ele falou assim pra mim, olha, eu nunca fiquei tanto tempo com alguém. Eu falei assim, nossa, eu fiquei até com medo de você falando isso. Ele falou assim, não é o tempo o problema. O problema é que você foi muito fundo em cada assunto, então ele nunca vai ter erro. Onde isso, acende, onde apaga, onde é paralela. Também, exato. né? Porque, ó, eu já fui em casa que o acendimento do jardim é lá fora, na garagem.
Porque não foi pensado, aí deixou. Aí sobrou essa caixinha, vai aí mesmo. E não é assim. Não. Realmente tem que pensar em tudo. Ai, a gente tem mais. Essa é a parte da clínica onde atende crianças. Isso, pode é passar. Foco para criança. Tá? Acho que tem. Essa eu peguei, não sabia se é uma residência, se é um barzinho. É um bar, é em Ribeirão. Eu achei bem interessante as luvas ali, uma decoração a ideia diferente. De fazer uma coisa diferente, né? Temático, mais temático. Sim, super legal. Olha, Paty, parabéns pelo trabalho, adorei, assim, várias e várias dicas mesmo, são detalhes que a gente nem imagina. Vai passando, e por isso a importância da ajuda de um profissional. Precisa. Eu acho que é o que vai te ajudar a ter o seu cantinho, com certeza, valendo a pena todos os seus gastos, sua perda de sono, né? Porque às vezes a gente vai fazer isso e a gente sabe que a gente vai passar até um pouquinho do limite, mas eu acho que eu tenho que entrar para dar break, porque se você não... Você vai logo na primeira semana de tudo que você quer pôr na casa, você já extrapolou o seu orçamento. Então a gente acaba ajudando a ponderar isso tudo e fazer com que o conjunto fique bem feito, né? Maravilha, Paty, valeu. Obrigada. Adorei. Bom, e a gente volta pro estúdio. Olha só, muito bacana, um beijão para Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Universo Mais. E nós vamos para o intervalo, mas antes tem mais música pra gente, Acústico Federal, vamos lá. Rodas em sol, trovas em dó, uma brasileira, uma forma inteira. You. Nada demais, nada através, uma alegre meia, uma brasa incendeia. You. Esse é onde são, hei de cantar, é aquela canção. One more time, 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 one more time. Trate-me, trate como um candeeiro. Somos do interior. Tinha coragem, a calma de um rei. Os mais ferozes males enfrentou. Seus inimigos não puderam ver segredos da tua força contra a dor. E seus olhos iam além do amanhecer. Suas palavras transformavam leis. Todos queriam ser como ele foi. Ninguém sabia que era infeliz. Queria saber. Muito bom! Já eu bato um papo com eles, o Jorge e o Rafael, Acústico Federal. Que som gostoso, né? Eu já vou bater um papo com eles, mas antes eu quero mostrar o look de hoje, que é da loja Sagrado Coração de Jesus. Olha só que graça! Bom, na segunda-feira eu já mostrei um vestidinho lindo que faz parte do preview outono e inverno. E esse é mais um vestidinho. Ó, tem até bolsinho aqui, ó, deixa eu achar. Olha que graça! Bom, esses são alguns looks
né, o de segunda-feira e o de hoje, que vocês encontram na coleção no Preview Outono e Inverno da Sagrado Coração de Jesus. Como eu sempre digo, é a loja da família, porque além da moda casual feminina, tem também moda festa para você que vai ser madrinha de um casamento, que vai ser formanda. Lá tem vestidos lindíssimos por um valor que compensa aí, vai pagar um aluguel, é o mesmo preço para você comprar o vestido para você. Tem também moda masculina, moda infantil, acessórios e muito mais. Então, vá correndo para a loja Sagrado Coração de Jesus. Bom, e como eu disse, eu vou bater um papo com eles, os meninos de Taquaritinga, Rafael, o Jorge, que compõem aí o Acústico Federal. Vocês são de Taquaritinga, meninos? Isso aí, Dani, Taquaritinga. Ah, que bacana! Um prazer recebê-los aqui no dia de hoje. Prazer é nosso, a gente que agradece aí a TV Cultura, vocês aí por receberem a gente, um diverso mais. Muito obrigado pelo convite. Bom, e agora eu quero saber um pouquinho da história. Faz quanto tempo que existe o Acústico Federal? O Acústico Federal é um projeto meu e do Jorge há uns 5 anos, né, Jorge? Que a gente já tá junto aí fazendo. A gente toca junto há vários anos. A gente começou fazendo baile, eu desde os 14, o Jorge também. E a gente é amigo há muito tempo atrás. E eu saí, eu viajei um tempo fora, trabalhei em navio de cruzeiro, tocando também. Ah, que Jorge com legal. os projetos dele também. Também só trabalho com música também, já estou nessa área faz algum tempo. São apaixonados por Sim, música. desde sempre. E aí quando eu retornei em 2011, a gente entrou na faculdade junto, na UFSCar. A gente faz música na UFSCar. E aí a gente lançou o Acústico que Federal joia. por causa da Federal Mas antes também. de fazer a faculdade, vocês já se conheciam ou não? Já, a gente toca junto desde criança, desde Era moleque. pra ser então, né? É. Tinha que ser. E aí virou Acústico Federal por conta de vocês estarem na Federal? Na Federal, é. A gente sempre tocou junto, né? Sempre tocamos sistema de bar, pub. E aí a gente montou o Acústico Federal aí. Cada Legal. projeto novo, tem música nova saindo aí também. Ah, inclusive vocês têm uma música autoral também, Sim, né? sim. Quem que compôs a letra? A letra é de um amigo nosso, Johnny Dias. E Parceria nossa com ele, né? aí ele, Federal, a gente grande. fez a música aí, a nossa parceria com ele. E a gente gravou com um amigo nosso lá de Taquaritinga também, o Luciano, abração pra ele aí. E tá quase pronto aí, quase pra sair. Tá no forno? Tá quase aí. E a Bom, mas vocês vão mostrar a música já já aqui pra gente, claro. né? Bom, vou deixar pra depois. Mas antes eu quero saber quais as principais influências musicais na vida de vocês, de cada um. Vocês seguem a mesma linha ou vocês acabam encaixando o gostinho de um, do outro? Fala aí, Jorge. Geralmente é misturado, né? Eu sou mais da linha do reggae, assim, o Rafa mais da linha do pop rock, então a gente acaba misturando. E o nosso som, na verdade, é uma mistura desses dois estilos, né? A gente costuma chamar de pop reggae. que é uma Pop linha reggae, olha que interessante. Bom, é uma combinação muito boa, né? Os dois ritmos, acho que não tem quem não goste, Pois é. Certo. né? Tem aquele que pende mais pro rock, mesmo assim ele vai curtir um reggae, um pop Isso. rock. O cara que Exato. curte um samba, um sertanejo, curte também geralmente esse estilo de som. E o Acústico Federal, a gente toca as coisas que estão rolando, mas sempre do nosso jeito, né? A gente sempre tem essa preocupação. roupagem diferente, de né? colocar a nossa roupagem, o nosso gosto musical, a nossa ideia nas músicas aí, pra poder trabalhar bem e agradar também um Sim, pouco que aí. cria uma identidade própria já Sim, de vocês. Isso forma um diferencial, né? E me conta um pouco da infância, né? Então você disse que começou com 14 anos de idade, mas já tinha alguém na família que te incentivou, Rafael, para entrar aí pra música? Sim, a minha família sempre me apoiou, sempre. O irmão dele era cantor e meu avô tocava bateria quando era jovem, né? Mas não chegou a ser músico profissional, nada. E quando eu tinha uns 10 anos de idade, minha mãe me colocou no conservatório para aprender a tocar violão. Olha! Então eu me formei no violão no conservatório, aí dentro do conservatório eu comecei a cantar. Então eu já cantava antes dos 14. Com 14 eu comecei a fazer baile já, né? Já pra fazer baile, em bandas de baile aí. E aí nessa trajetória eu conheci o Jorge, quando começamos a fazer baile junto também. E você, Jorge, também desde criancinha? Minha história é parecida com a história do Rafa, né? Lá em casa quem toca é meu avô também, só ele. Comecei desde os 13, 14 anos também, ele escrevendo pra mim num caderninho os acordes do violão e tal. Meu avô toca viola, teve algumas duplas no passado, teve programa em rádio e tal. Olha. Só que nunca seguiu também a carreira profissional na música. E aí já herdei um pouco disso daí e tô até hoje na música. Eu trabalho num projeto, que é o Projeto Guri, que é do governo do estado.
Então, minha vida é música mesmo. Sempre foi uma paixão e a gente sempre vai Maravilha. atrás E disso. nesse projeto Guri você Eu ensina? eu sou professor de violão lá. Tenho 72 alunos na cidade, são 36 na cidade de Itápolis e 36 na cidade de Taquaritinga. Olha que honra você Isso. poder passar esse seu gosto pra frente, né? Na Muito maioria das bom. vezes são crianças carentes. Isso, E exatamente. podem Muito, ocupar com algo tão maravilhoso que é a música, né? O tempo ali. com certeza, a gente consegue unir o trabalho ao prazer, porque para mim é um prazer trabalhar lá também, e poder estar contribuindo sempre com a música, né? Que é levando a música para frente, passando para as crianças, os adolescentes. Sim, uma música de qualidade. Isso, a gente sempre preza por isso também. Fantástico. Bom, vocês disseram que tem essa música autoral que tá saindo um videoclipe, né? Isso. Futuramente, que já tá pra A estourar. previsão é lá para metade do mês de março já, a música e o videoclipe. Tá aí, então. Aham. E quais são os outros projetos também aí pro futuro do Acústico Federal? A gente já tá trabalhando em outras músicas aí também, né? Que a gente deu prioridade pra essa primeiro pra gente conseguir lançar isso no começo do ano. Mas a gente tem outras aí também que já estamos mexendo com arranjo, mexendo com letra. E o Acústico Federal, a gente, como eu disse, a gente tem 5 anos e a gente vem fazendo esse som com a nossa identidade, mas um som cover. Então a gente sempre teve vontade de fazer uma coisa nossa, deixar alguma coisa nossa. E agora o projeto do Acústico Federal é isso, é trabalhar em cima das nossas músicas agora, pra poder mostrar pro pessoal aí nosso som. Maravilha. De cada um, qual que é a principal influência musical, assim, um cantor, uma banda? Ah, é difícil falar um cantor, mas É, assim... são vários, né? Eleja um. Como a gente vem de banda de baile também, a gente ouve muito, né? Desde pop, rock, MPB. Eu se eu pensar numa mulher, a Elis Regina pra mim não tem... Acho que não nasceu ninguém igual ainda, com cantora. Então E olha acho que vou dizer bacana, Elis vou Regina. pegar esse gancho aí, tem show da Maria Rita, né, filha da Elis Regina, no Sesc Araraquara, acho que em março também. Acho que vale a pena, né? Todo mundo Muito legal. Muito já fica na bacana. fila. Na verdade, acho que a Mas gente assim, não sabia é disso. o que eu tô dizendo. Eu gosto muito da Elis, mas, por exemplo, eu sou fã do Iron. Vou ver o show do Iron mês que vem. Eu Ai, gosto que muito. joia. Então acho que essa mistura, a influência vem de um pouquinho de cada um. E é bom assim, né? É bom. Bem, Porque a gente consegue fazer uma característica nossa, né? Acho que a gente consegue juntar tudo e fazer um som que fica mais a nossa cara. pois assim. é. E você, Jorge, consegue falar uma Eu banda sou mais, como eu assim, disse, ou sou um mais da área do cantor? reggae, eu ouço mais reggae, gosto do Bob Marley, mais nacional, falando Ponto de Equilíbrio, Nat Roots, mas também gosto dos pops, Paralamas. Então são várias coisas, assim. É complicado falar um, é complicado. Um só fica difícil, Bom, seria mas eu vou injusto. pedir para vocês tocarem uma. No final a gente encerra com a autoral de vocês, mas que vocês façam uma música agora aqui, a que não pode faltar na apresentação de vocês. Ah, legal. Vamos tocar uma aqui que quando a gente não toca, o pessoal pede. Vamos lá. Você é do Oasis. Today is gonna be the day that I'm gonna turn back to you. So by now we should some round realize that it got to do. And I don't believe in anybody who feels the way I do about it now. Backbeat the road right on the street to fire our eyes out. I'm sure I had it up before, but it never really had a doubt. I don't believe in anybody who feels the way I do about it now. And all the roads have a walk winding, and all the lights lead at a blinding. Every man think that I like say to you, but I don't know how. Because maybe we got people that save man, enough to all. You're my wonderwall. Today is gonna be the day that I'm gonna talk back to you. By now we showed some round realize that it got to do. I don't believe in anybody who feels the way I do about it now. And all the roads have walk winding, and all the lights lead at a blinding.
There's every man who think that I like to say to you, but I don't know how. Because maybe we got people that save man. We're not too long. You're my wonderwall. I said maybe we got people that save man. We're not too long. You're my wonderwall. Show de bola, olha, realmente essa não tem como deixar de cantar mesmo. Clássico, né? Clássico, uma música maravilhosa. Meninos, parabéns pelo talento de vocês, pelo projeto de vocês, muito sucesso aí pela frente, obrigada por terem vindo aqui no programa Universo Mais. E eu vou pedir para vocês encerrarem então esse bloco, vocês continuam aí ainda no último bloco, mas eu quero escutar a música autoral de vocês agora. Vamos fazer. Desde já, gente, obrigado, TV Cultura. Obrigado aí a você, Dani. Obrigado a vocês da produção, galera. Muito obrigado, recebeu a gente muito bem aí. A gente fica muito feliz por ter espaço aí na TV para mostrar o trabalho da gente aí. Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Então, vamos lá? Mais música? Acústico Federal. Essa é nossa, chama Fusca Azul. Não vou dizer que eu já te esqueci. Estaria mentindo e eu nem sou um mentiroso assim. Irão dizer que eu já me perdi. Talvez não estejam errados, mas quem são eles pra me condenar? Agora vou procurar um bom lugar onde eu possa ficar sem você. Lembra aquele dia dentro do Fusca Azul? Você me disse que nunca ia me deixar. Lembra aquela noite na cachoeira? Eu e você, a lua como testemunha. Lembra aquele dia dentro do Fusca Azul? Você me disse que nunca ia me deixar. Lembra aquela noite na cachoeira? Eu e você, a lua como testemunha. Não vou dizer que eu já me esqueci. Estaria mentindo e eu nem sou um mentiroso assim. Irão dizer que eu já me perdi. Talvez não estejam errados, mas quem são eles pra me condenar? Agora vou procurar um bom lugar onde eu possa ficar sem você. Lembra aquele dia dentro do Fusca Azul? Você me disse que nunca ia me deixar. Lembra aquela noite na cachoeira? Eu e você. Já voltamos com o nosso programa Universo Mais. Bom, e eu volto falando de festa. E vocês sabem, quando eu falo de festa, eu falo da Villa Copos, afinal é uma loja completa, onde vocês encontram tudo, são mais de 5.000 itens. E a minha grande dica para vocês aí de casa é o seguinte: quer complementar a sua renda? Você pode fazer isso com a Villa Copos, é isso mesmo. Faça os cursos que a Villa Copos oferece, inclusive a Páscoa está aí, está chegando, os melhores professores estão lá
E aí você vai aprender a fazer um lindo e delicioso ovo de Páscoa. O tradicional tem aquele ovo também de colher. Todas as técnicas vocês aprendem lá nos cursos da Villa Copos. E além disso, tudo que você precisa para confeccionar esse ovo, você também encontra lá os melhores chocolates com o melhor preço da cidade, viu? Eu assino embaixo, sou cliente Villa Copos, então vá até lá e comprove o que eu estou falando, tá? Para mais informações, curta a página da Villa Copos no Facebook ou então vá até lá, porque além disso tudo possui fácil estacionamento, localização privilegiada, bem no coração da Vila Xavier. Villa Copos, porque a vida é uma festa. Bom, mostrei o meu look de hoje. A minha sandália está combinando super com o vestido de hoje. Olha só que sandália linda! Claro que é da Live Calçados, essa loja fantástica que fica ali na Rua 3, de frente com o parque infantil. Tem estacionamento na porta. E aí, você pode ir lá e garantir essa sandália. Ó, tem uma leve meia pata que proporciona um conforto, né? Esse fecho aí no tornozelo também traz todo um charme aí para o calçado. E você garante esse calçado e vários outros pares com maior desconto. É isso mesmo, a promoção continua. E olha, vou deixar vocês aí de casa com a pulguinha atrás da orelha. Tem novidades da Live Calçados, viu? Não é coleção outono e inverno, isso vai ter também. Mas tem uma grande novidade que em breve nós iremos revelar para vocês. Talvez semana que vem. Semana que vem tem desfile da Live aqui e a gente vai revelar qual é esse grande segredo, essa surpresa da Live Calçados. Bom, e atendendo a pedidos, nós iremos rever a entrevista que eu fiz com o dermatologista Dr. Dário falando sobre queda de cabelo. Pode soltar. Muito obrigada por ter arrumado um espacinho lá na sua agenda pra gente estar aqui tirando essas dúvidas, nossas dúvidas desse assunto que é tão amplo, né? E afeta muitas e muitas mulheres, homens também, mas hoje eu queria enfatizar ainda mais nas mulheres. Para a gente começar esse bate-papo, doutor, quais são as principais causas da queda de cabelo? Então, existem várias e eu gosto de agrupar essas causas em causas que são doenças propriamente ditas, e causas que não são doenças, embora para a pessoa pareça tudo igual, mas quando trata-se de uma doença, geralmente é um problema mais grave, e quando trata-se de um problema não doença, colocando não doença entre aspas, tá? Porque sempre há alguma causa, do organismo. E sempre há alguma causa, mas não doenças propriamente ditas, assim, e elas são geralmente mais benignas, digamos assim. Mas existem muitas, né? Desde o estresse, podendo causar isso. Acho que tem os fatores os externos e internos. Sim, então, né? O cabelo, a raiz do cabelo, ela é muito exigente nutricionalmente, muito exigente com relação à circulação sanguínea. Então, qualquer coisa que afete o metabolismo, a homeostase, que é o equilíbrio do nosso corpo, vai afetar diretamente a raiz do cabelo. E essa raiz do cabelo começa a sofrer e depois de um tempo esse cabelo vai cair. Não necessariamente no outro dia, né? Geralmente não é assim. Então assim, a pessoa tem algum problema e depois de alguns meses a pessoa começa a ter essa queda. Então, às vezes a pessoa associa, mas o que eu fiz a semana passada? Não é a semana passada. Às vezes assim, nos últimos meses, 3, 4 meses atrás, que a pessoa está fazendo alguma dieta, a pessoa tem algum problema hormonal. Aí a gente tem que ver tudo isso aí, né? Doutor, então no caso, né, você citou o estresse, indo nas questões externas, né? Uso contínuo de secadores, ou pessoas que, vamos supor, faz penteado ou prende o cabelo, fica o dia inteiro o cabelo preso, coque, isso influencia? Então, das causas externas, as agressões externas, a única coisa que está descrito na literatura como fator de queda do cabelo pela raiz, não quebra, você tem que entender que não é a queda do cabelo, pela raiz. Queda, né? É exatamente o fato de prendê-los com muita intensidade e com muita frequência.
que a gente chama de alopécia de tração. Então a raiz constantemente sendo puxada, mas isso tem que ser assim, uma tração muito forte, um coque muito apertado todos os dias, né? Agora, as pessoas me perguntam muito sobre alisamento, escova progressiva, formol, etc. Isso não é fator de queda de cabelo descrito assim, na ciência, né? E assim, pelo contrário, às vezes certos tratamentos são inofensivos para a raiz. Eles podem causar quebra do fio. Até mesmo porque a indústria de cosméticos está muito avançada, né? Então tem que passar por Mesmo diversas aprovações. Mesmo assim, um tratamento meio intempestivo, a pessoa às vezes faz descolore o cabelo com muita intensidade, o cabelo começa a quebrar, mas não sai pela raiz. Então as mulheres não precisam ter medo de pentear, de lavar. Tem mulher que começa a ter queda de cabelo, para de lavar, porque na hora que lava, caem os cabelos. Mas esses cabelos já estavam soltos. Não adianta parar de lavar. Aliás, é até prejudicial. E aí, doutor, a gente tem algumas imagens? Pode soltar, a gente vai comentando. Aí já no caso, pode passar, né? A gente vai enfatizar mais esse a questão. carequinho eu coloquei pra dizer assim, quando chega numa fase dessa, não tem jeito. Isso aí, esse desenho eu coloquei pra mostrar quando o cabelo vai entrando em miniatura. Ele vai ficando cada vez menor, que é o caso da calvície mesmo, masculina e da feminina também. Sim. Tá? O cabelo da calvície, ele não cai, ele não nasce, esse que é o problema. Ele cai normal, só que ele nasce errado, ele nasce cada vez menor. Então é isso aí. Pode passar o outro. Uma outra foto. Isso aí é a calvície feminina. O cabelo feminino vai ficando cada vez mais ralo e chegando num ponto desse. Esse é hereditário, doutor? Isso é hereditário. Né? Mas isso ocorre... Mas tem tratamento? Tem como? Isso tem tratamento. Mas tem que ocorrer antes que aconteça isso. Porque Entendi. depois então, se já tem histórico na família, é bom... fica de olho. Porque começa já na adolescência. Olha, que judiação. Isso aí causa assim, um problema psicológico enorme para a mulher. Né? Com certeza. Isso aí é complicado. Mas tem... Tem. Agora, então, eu só coloquei aí para mostrar assim, que certas quedas de cabelo não são normais, né? Olha, isso aí é óbvio que é uma doença. Sim, né? sim. Então eu coloquei para alertar a pessoa, falar, não, é normal cair. Né? Tem coisas que são óbvias na cara, que são doenças, né? Pode passar outra. Aí, olha, imagina Nossa. isso. Óbvio. Então isso aí, né, não pode chegar num ponto desse, né? Uma doença mesmo, que estava falando, separar o que é doença e o que é não doença, né? Como são feitos os doença. diagnósticos? Então, existem vários exames, né? Para começar, a gente faz exames de sangue para dosar essas vitaminas. Eu falei vitamina D, ferritina. A ferritina é a reserva de ferro. Né? Então a pessoa pode não ter anemia, mas se tiver uma ferritina baixa, ela já pode ter queda de cabelo, porque o cabelo é mais exigente. Sim. Né? E aí a gente parte às vezes para a biópsia do couro cabeludo, que é quando a gente tira um pedacinho da pele, ou então para um exame chamado tricograma, que é quando a gente arranca os fios para examinar a raiz do cabelo, do fio mesmo. Né? Isso aí é a calvície masculina, né? Que é um tipo de classificação que a literatura faz, né, para ver os tipos. Mas isso é muito óbvio, isso aí é genético, é muito óbvio, né, que ocorre. Difícil mesmo é tratar essa queda de cabelo que você mencionou das que estão caindo e não sabem o que é o bolinho de cabelo. Eu bem conheço esse bolinho de cabelo, dá um desespero. Isso, então, e isso afeta assim muitas mulheres. Vou dizer. Tem uma idade mais comum disso acontecer? Sempre depois dos 25, 30 anos. É muito raro acontecer isso antes dos 20, porque até os 20, 25 anos a gente está num processo que a gente chama de anabolismo. Assim, está tudo bem, está tudo crescendo. Depois disso entra numa instabilidade. Então, e começa a acontecer as coisas, né? Por exemplo, uma árvore que tem as folhas decíduas que caem no inverno, enquanto essa árvore é jovem, essas folhas não caem. Mas quando ela entra na idade madura, né, ela começa a ter esse ciclo. E o nosso cabelo também tem ciclos. Então, os ciclos ocorrem de 3 a 5 anos, assim, né, em média. E então esse ciclo é absolutamente normal. Quando a pessoa vem com a queda de cabelo, você dosa tudo, não tem nada de errado, não tem estresse, não tem problema hormonal. E aí a gente vê que é uma coisa passageira e dura, mas mesmo assim dura até 6 meses essa renovação
do fio, essa renovação normal. Quais são os tratamentos mais comuns, doutor? Então, depende da causa, mas vamos dizer assim, uma causa que seja alimentar, que corrigir o erro da alimentação, às vezes repor algumas vitaminas, né? Corrigir o problema Não é hormonal. imediato, né? Não, isso demora. Até a gente perceber que está começando a crescer cabelo, Um mês pra que a queda frente. cessou. Né? O que não pode, que eu acho errado, é as pessoas assim, falar, alegar que seja falta de vitamina, porque no mercado existem vários polivitamínicos, inclusive assim, específicos, entre aspas, né, para cabelo. Não existe nada específico para cabelo, de termos de vitamina. E aí vão comprando e vão tomando. Aí isso vai demorando, Por conta. postergando, assim, às vezes um diagnóstico Vai correto. no Dr. Google, né? Isso. Pesquisa o que é bom, lá começa a se automedicar. Não é bem assim, tem que Exatamente. apurar a fundo mesmo a causa. Tem alguns medicamentos que podem ter efeitos colaterais? De queda? Isso. Sim, vários, principalmente aqueles que mexem com o hormônio, né? Principalmente medicamentos hormonais. Antibióticos, anti-inflamatórios, assim, não, né? Mas os que mexem com o metabolismo, os que mexem com o hormônio são os principais. Então, por exemplo, muito comum hoje em dia, mulheres que praticam, às vezes, o esporte e vão procurar androgênios, que são hormônios masculinos, né, para aumentar a massa magra. Aí começa a ter queda de cabelo, né? Porque o hormônio masculino, igual eu falei, ele acentua a queda. Entendi. Doutor, mas o importante, né, de tudo aqui desse nosso bate-papo é que tem solução, esse problema tem essa solução, é só buscar realmente um profissional. A maioria tem solução. Ver o que... A maioria. Não, no caso das mulheres, a maioria, né? A maioria tem solução. Os homens é o implante mesmo, não tem jeito. Eu brinco muito com meus pacientes falando assim que as mulheres são as que mais reclamam da queda de cabelo, só que são os homens que ficam carecas. Então para elas não se preocuparem muito. Né? Mas não. O homem careca pode até ser charmoso, agora. Não, mas eu tô brincando. Porque assim, a percepção de queda da mulher é muito maior. Claro. Né? Um fio comprido, né? É muito mais fácil de ver. A percepção maior e assim a preocupação estética é muito maior, realmente, né? Porque o cabelo não basta estar comprido, se não tiver volume, ele não fica bonito. Então tem uma série de fatores, né? E então elas procuram mais assim a gente que os homens, mas a maioria tem solução. E o que eu vejo muito é o que eu estava falando. Tem muitos erros, assim, né? Tem muitos mitos, muita coisa que uma fala para outra. E, na verdade, assim, precisava ter como é tão importante, é uma coisa tão importante, as mulheres precisavam conhecer mais. Sim, né? Buscar claro, ler claro. coisas, assim, mais, assim, específicas, sabe? Porque o medo da queda, né? Ou a possibilidade de ela ter uma queda vai acompanhar ela durante a vida inteira. Pois é. Né? Não é hoje, não é amanhã, mas a vida inteira ela pode ter uma queda. Exatamente. Momento, né? Bom, o nosso tempo passa correndo, mas para a gente finalizar aqui rapidinho, eu só queria falar da questão da dengue, que está tão em alta. E eu vi várias pessoas que teve a dengue também tem o caso de queda acentuada. A dengue, como é uma doença aguda, que pode ser muito grave. Então, quando a pessoa tem uma doença grave, durante aquele período que ela está doente, o corpo ele sofre e ele vai dar prioridade para outras coisas. Então, faltou vitamina, faltou circulação, ele vai priorizar os órgãos importantes e esquece do cabelo, né? Mais ou menos isso, tá? E aí depois de um tempo, igual eu falei, depois de alguns meses, porque aquela raiz morreu ou entrou em processo de morte, e não é bem morte, tá? Assim, processo de degeneração ali daquela camada, e depois de um tempo ela vai ter queda. E chegando a ser, eu já vi casos assim, parece que a pessoa fez quimioterapia, sabe? Olha! Casos gravíssimos. Então, assim, uma queda assim, um pouco maior do cabelo é perfeitamente assim, normal quando a pessoa tem dengue, mas pode chegar depois assim... que ela curou a dengue, ela... automaticamente o cabelo volta a crescer ou tem que fazer um tratamento? A queda é depois que ela já curou. Ah. Entendeu? A pessoa já está bem, de repente começa a ter queda. E essa queda leva alguns meses, é um eflúvio que a gente fala,
E depois, e como é um eflúvio devido a esse problema, a pessoa já não tem mais, então o cabelo vai nascer, mas às vezes demora 6, 8 meses para a pessoa restabelecer. Pois é. Igual eu falei, podendo ser muito grave essa queda. A gente puxar assim e sair tufos. Então, assim, uma doença que está em alta, cada vez mais, né, milhares de casos, assim, então, a pessoa que já teve um alerta, preste atenção que possa ter. E já vai procurar um profissional para tentar minimizar isso, né? Super bacana, dicas preciosas desse médico aí, sensacional. Bom, e nós vamos ficando por aqui e amanhã não perca o programa, viu? Tem a participação de grandes comediantes, afinal amanhã é o dia do comediante, então eu conto com a sua audiência. Um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã, mas a gente termina com mais música acústico federal para vocês. E contra todos e contra ninguém, o vento quase sempre nunca tanto diz. Estou só esperando o que vai acontecer. Eu tenho pedras nos sapatos, outros carros estão estacionados. Se eu ando por ruas quase escuras, os carros passam. E contra todos e contra ninguém, o vento quase sempre nunca tanto diz. Estou só esperando o que vai acontecer. Eu tenho pedras nos sapatos, outros carros estão estacionados. Se eu ando por ruas quase escuras, os carros passam. As ruas têm cheiro de gasolina e óleo diesel. De toda a plataforma, em toda a plataforma, em toda a plataforma, você não vê a dor.